Bem, estamos hoje aqui com o Dr. Tacho Genro, militante, gestor municipal, gestor estadual e gestor federal, mas queríamos perguntar um pouco para ele, conversar com ele sobre a ideia de gestão municipal e qual o modelo de cidade que ele entende ser mais adequado, pensando na cidade de Porto Alegre. Pois é. As cidades hoje, em geral, no mundo inteiro, são cidades partidas, cidades fendidas. Né? Aquela civilização industrial clássica, né, da cidade como uma grande praça, onde as classes sociais se integravam e se reconheciam e também disputavam politicamente, disputavam o futuro da cidade, está muito prejudicada. Né? Nas grandes cidades europeias, cidades gigantes do mundo, seja em que continente for, a questão da miséria, da exclusão, da imigração, né? Todas essas questões relacionadas com a época que nós vivemos. Uma cidade como Porto Alegre, ela condensa um conjunto de problemas originários da sociedade clássica que nós vivemos, de uma maneira muito radicalizada. Então, as cidades hoje estão cada vez mais privatizadas em função das relações de poder e das relações com o dinheiro. Né? É uma cidade, as cidades vão se tornando cidades de um apartheid social também. Nós aqui em Porto Alegre temos uma boa tradição de resposta a isso a partir do Fórum Social Mundial, onde a gente começou a discutir a questão da cidade a partir de uma visão mais democrática, de integração de classes e de reconhecimento dos direitos que as classes sociais têm, que os indivíduos, as famílias têm, de conviverem no mesmo espaço público, com as mesmas condições. Então tem muitos exemplos disso aqui em Porto Alegre, que foram impulsionados pelo Fórum Social Mundial. Hoje, as novas tecnologias, elas trazem coisas formidáveis, como a capacidade das pessoas se comunicarem, a transmissão de sinais e dados de maneira comutativa, né? A possibilidade da universalização do conhecimento através das redes. Isso é tudo muito importante. Mas, ao mesmo tempo, como a sociedade é muito desigual, ela se torna também formas de controle e de opressão, porque as pessoas têm possibilidades diferentes de acessarem, né, a essas novas tecnologias e de usarem elas controlando o Estado, controlando os políticos, controlando as instituições. Poderíamos dizer também que teria participação, mais participação do cidadão na cidade. As novas tecnologias servem para as duas coisas, servem para diminuir a participação através do controle e da informação que o Estado tem sobre as pessoas, né? E servem para as pessoas participarem. Essa disputa é uma disputa política. Né? Hoje, teoricamente, nós poderíamos ter, por exemplo, de 6 em 6 meses ou mensalmente, um chamamento à população por através desses meios, sim, de maneira institucionalizada, julgar o seu governo. Ou até fazer o recall. Mas para isso também, aí eu acho que Porto Alegre precisa avançar num sentido, que é o sentido da transparência. O governo federal, por exemplo, tem vários sistemas de transparência, talvez o SICOM seja o mais conhecido, o mais utilizado pela maior parte dos ministérios, onde está tudo transparente lá, os processos, qual é o andamento deles e de qual maneira ele está tramitando. Aqui em Porto Alegre nós temos uma total falta de transparência, então essa participação ela também está relacionada a qual informação o cidadão tem sobre a sociedade. Sem dúvida. A intransparência, o Estado ele é naturalmente opaco. Todo o Estado ele é opaco. Por quê? Porque a lógica interna do funcionamento do Estado é uma lógica que diz respeito aos gestores do Estado, aos controladores do Estado, à burocracia do Estado. Então essa opacidade do Estado moderno, que ela pode ser hoje atravessada, sim, ela pode ser transparecida por esses meios tecnológicos que foram aportados aí pela terceira revolução científica e tecnológica a partir dos anos 80, já começando a partir dos anos 70. Sim. Então, esta disputa é uma disputa política. Né? O Estado, quanto mais opaco, quanto mais intransparente, mais dominador e controlador ele é. Quanto mais transparente ele for, né? Quanto mais aberto ele for, mais os agentes públicos, não é só os políticos, a burocracia estatal também, sim,
ela pode ser controlada de fora para dentro e gerar uma relação virtuosa do ponto de vista democrático, né? Eu comecei a implementar isso no estado do Rio Grande do Sul a ponto de, naquelas jornadas de 2013, naquelas movimentações sociais que ocorreram, foi o único governo que fez um diálogo público com acesso de quase 5 milhões de pessoas, né? Com as pessoas que estavam à frente dos movimentos. E isso foi feito através do gabinete digital, que é uma forma de controle de fora para dentro que nós instituímos no estado do Rio Grande do Sul, que agora seguramente já não deve ter nenhum efeito, né? Não deve estar funcionando. Então uma cidade como Porto Alegre, né, vai resolver esta pendência da intransparência a partir de uma decisão política. E essa decisão política passa pelas eleições municipais, passa pela formação de maiorias, né? Por quê? Porque a opacidade ela é um privilégio do gestor. Sim. E é também um privilégio da má burocracia. Não da burocracia em geral, mas da má burocracia, que está ali apenas, né, reproduzindo os seus interesses corporativos. No conceito de cidade criativa que nós estamos discutindo também a relação do servidor público e a relação que ele tem com a sociedade. O servidor público que ele não tem um benefício por ter feito um concurso e ocupar uma vaga no setor público, ele tem um dever. E qual é o dever? É a relação de transmissão dele e da sociedade. E aí se aplica para todas as áreas do serviço público, para os cargos do executivo, do legislativo, do poder judiciário. Mas a ideia é que o cidadão ele compreenda e o servidor público se veja também na condição de cidadão e que se permita um diálogo, né? Uma relação mais aberta entre o servidor público e a sociedade, uma relação que elas se dialogue mais entre elas. Não, porque hoje a gente vê uma ideia de uma espécie de como se o servidor público tivesse alcançado um benefício de ser um funcionário público e que muitas vezes se omitisse de um dever que ele tem com a sociedade. Esta é a lógica de toda a corporação, tá? E se formou na sociedade brasileira uma visão extremamente atrasada em relação ao serviço público, tá? E dentro do serviço público, inclusive, permeou uma certa ideologia corporativa, como se a corporação fosse a base da democracia. E isso é uma fraude. Isso é falso, né? A corporação e o corporativismo ele é o ponto de partida da questão democrática e não o ponto de chegada. Porque a corporação só adquire legitimidade à medida que ela se reporta ao universal como o servidor público que está defendendo os interesses da população. Sim. E não os seus interesses internos, né? Isso não quer dizer, evidentemente, que os servidores públicos não devam reivindicar, lutar, se mobilizar. Devem e podem, como todo cidadão, né? Agora, nós não podemos achar que a democracia é uma soma de interesses corporativos. Sim. Não é. Não é uma soma. O corporativismo ele é um elemento da democracia à medida que ele está inserido nas grandes questões públicas para responder de forma universal a essas demandas que vêm da sociedade. Então, o controle, né? Se você fala com um servidor comum, a ampla maioria do servidor público comum, e pergunta para ele, você preferiria ser controlado pelo seu chefe ou ser controlado pela sociedade? Sim. Ele vai dizer que ele preferia ser controlado pela sociedade. Sim. Né? Porque o seu chefe, normalmente, ele estabelece uma relação vertical autoritária e leva para esse servidor uma visão que é uma visão não de Estado, mas uma visão daquela linha de comando. Sim. Sobre aquela secretaria, sobre aquele departamento. Então, quanto mais o serviço público for controlado de fora para dentro, mais democrático será o Estado e o servidor será mais eficiente. Sim. Um exemplo típico, um exemplo concreto. Por exemplo, o fornecimento dos serviços de saneamento de água. Tem uma visão hoje do Estado, que está permeando dentro do Estado, através da sua alta burocracia, de que a água deveria ser privatizada. Pergunta para o servidor o que ele acha disso. Sim. Ele vai dizer que não, que aquilo ali é um serviço público essencial que tem que estar nas mãos do Estado. Agora, as companhias de água estatais, os departamentos, normalmente não são controlados pelos clientes. Os clientes não têm uma participação
ampla no controle do funcionamento daquele órgão. Isso aí é uma necessidade, né, de democratização do Estado enquanto tal. Sim. Tarso, para finalizar, eu queria só pegar contigo aqui um pouco da ideia de a participação e a ocupação dos espaços públicos e a discussão da ocupação dos espaços públicos, né? Nós temos hoje na cidade de Porto Alegre uma série de espaços ociosos, públicos, e uma série de pessoas querendo ocupar esses espaços, né? Se nós pegarmos as ruas, tem eventos acontecendo onde juntam milhares de pessoas na rua, e aí parece que muitas vezes acontece um conflito entre o carro e o pedestre, né? E esse conflito, ele existe ou não existe, ou é uma invenção, né? Porque muitas vezes esses eventos que acontecem ou aos finais de semana ou no horário noturno. E aí a gente pega, por exemplo, a alteração da sociedade pela questão geracional. Hoje a população idosa, ela cresce, a população de jovens e da infância, ela diminui. E nós vamos ter várias escolas que vão ser, daqui a pouquinho, espaços que a gente precisa reocupá-los. Por exemplo, pegar as escolas e pensar nisso. Te pergunto como é que tu enxerga aí esse processo de ocupação de espaço público e como ele deve ser discutido e construído com a sociedade. A geografia da cidade, o território da cidade, ele corresponde a uma geografia e a uma estrutura do poder das classes sociais sobre o território, né? Que se dá através do Estado e das normas estatais que regulam a ocupação do território, né? Se você pega os últimos 40, 50 anos, você vai ver que os edifícios, um exemplo rudimentar, muito importante, sim, os edifícios param de ter aquela cobertura para fora da calçada, porque aquilo ali estava começando a ser ocupado, ou é ocupado pelas pessoas pobres, que vêm se abrigar ali para dormir, né, nos momentos de clima adverso, de chuva, sim, de tempestade. Então a arquitetura começou a recolher essas, a gente chamava de platibandas, né? Essas coberturas para que as pessoas não viessem para aquele lugar. As marquises. Né? Os chamados marquises. Né? Por que isso é feito? Isso aí não é feito pela maldade dos arquitetos nem dos construtores. Isso aí corresponde a uma ocupação territorial e uma elitização da ocupação territorial em função da miséria que o próprio capitalismo gera, para se proteger. Né? Então, o poder regulatório do município ele tem uma importância muito grande nisso. Na distribuição e no acesso, né, à natureza das construções, às praças públicas, os aparatos que chamam o convívio da população de todas as classes que podem coabitar o mesmo espaço, com a sua cultura, com a sua visão de mundo, com o seu divertimento, com o seu lazer. Né? Então, essa questão é uma questão que está relacionada também com a visão mais democrática ou mais elitista da cidade. Né? Como é que as classes superiores se protegem desta miséria criada pelo sistema? Através dos condomínios fechados, né, nos bairros da cidade. Muitas vezes expulsando a população que estava lá radicada há muito tempo. Isto ocorre também, não é pela maldade da classe média alta, isso aí é um processo de agregação de valor que é feito pelo movimento do capital. O município tem condições de regrar isso. E deve. E deve regrar isso. Porque só assim a cidade vai ser democratizada. Para finalizar, vou dar um exemplo rudimentar. Na frente da Zero Hora aqui tem uma vila popular. Sim. Aquela vila popular, na época do meu governo, aqui em Porto Alegre, começou a questão do governo do Olívio, ela ia ser expulsa dali. Sim. Ela ia ser expulsa porque ali eram terrenos altamente valorizados. Nós fizemos uma regulamentação para a vila ficar assentada, fizemos esgoto, colocamos iluminação, demos numeração para as casas, e ali ficou instalada uma vila popular. Sim. E aquelas pessoas trabalham ali no comércio do entorno, sejam empregados domésticas, trabalhadores do comércio, trabalhadores de pequenas, né, oficinas na área de serviço, perfeitamente integrada. Sim. Então, esse convívio democrático da cidade, ele não é impossível de ser feito, mesmo dentro da sociedade capitalista. É preciso que se busque um equilíbrio, né? É necessário buscar um equilíbrio, porque é desse equilíbrio é que pode sair, vamos dizer assim, uma vida política e democrática mais sadia em qualquer território. Bem, em nome do coletivo Cidade Criativa, eu queria te agradecer essa participação no nosso seminário.
E dizer que estamos aqui também fazendo algumas ações diretas para tentar discutir um pouco de concepção de cidade aqui com as pessoas que querem debater esse tema. Muito obrigado. Obrigado.